A graça e a paz do Amém. nosso Senhor Jesus, amém? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Páginas Marcadas. Hoje nós temos aqui nossa querida convidada Karine, missionária da Jocum, com grandes histórias, né, cara? Muitas páginas marcadas. Muitas páginas marcadas que ela vem aqui contar para nós essas páginas marcadas. Quem não tem, né? Sim. Quem não tem páginas marcadas na nossa vida, né? Graças a Deus. Temos sempre histórias e testemunhos para contar. Exatamente Senhor, isso. né? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer a todos os colaboradores que têm ajudado a levar esse projeto de Deus, Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a todos que estão participando, ao Mineiríssimo, ao JF Motos, que é a loja do Juliano, a Mona Lisa e o Marcelo, lá da Viva Sol Energia, ao Giovanni e a Marilza, lá da loja do Giovanni Store. E se você também quiser participar desse projeto, você pode estar entrando em contato comigo e também ser um colaborador dessa obra. Amém? Amém. Agora eu quero saber da sua história. Conte-nos como tudo começou. Deixa eu só compartilhar o link. Isso, estamos ao vivo. Quando tudo começou, quando eu nem sabia quem eu era, Deus já estava trabalhando, né? Glória Como a Deus, a gente estava conversando das páginas marcadas, mas sempre com controle, sempre conduzida pelo Senhor. Isso que é mais apaixonante, né, dos caminhos do Senhor. E a gente estava conversando antes, né, que Ele já nos chamou pelo nome, né, desde o ventre da nossa mãe. Então, ali já havia já uma história da Karine para ser vivida, né? Ali já estava sendo uma história escrita pelas mãos do Criador, de coisas que a gente às vezes nem imagina, né, que vai acontecer na vida da gente, coisas que nem passa no nosso pensamento, mas já passou no coração de Deus. Porque os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos, e grandes coisas Ele tem para fazer na nossa vida, né? Sim, e a gente estava falando também sobre o quanto Deus nos arrasta, o quanto os caminhos de Deus é inevitável. O começo da minha trajetória com Deus conscientemente é recente. Então, eu me converti, aceitei Jesus dia 9 de dezembro de 2023, não, de 22, me batizei na Igreja Batista da Lagoinha, pastor André Fernandes. Que bênção! De lá de Alphaville, em fevereiro. Mas o background, né, o antes de eu chegar no Evangelho, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito me conhecer e busquei a Deus. Desde pequena, assim, adolescência, já procurava? Sim, eu sempre criei que existia algum sentido para isso tudo e que existia algo que regesse tudo isso. Sem isso nada faz sentido. Aquela questão, né, que nós temos um coração voltado para a adoração, voltado para a grandiosidade, né? Nós somos dele, né? Exato. E só que como eu não tinha na minha vida referências de pessoas que liam a Bíblia, que tinham os resultados que eu queria, né? Sucesso, dinheiro, que é a primeira ambição nossa. Sim, né? E Deus só coloca. Ele fala de vários deuses, né? Vários ídolos, imagem, semelhança. Mas ele só opõe o poder dele com um outro Deus, que é o dinheiro. Né? O amor dele com outro amor. Sim. O amor ao dinheiro. Então, toda vez que nós estamos caminhando no pecado e sente aquele vazio, aquela carência que é afetiva, que é relacional da nossa relação com Deus, a gente busca naquilo que é solução para o mundo, que o pecado nos apresenta como solução, que é o dinheiro. Então, muitas vezes, e eu era essa, né? Era essa pessoa que cria que quando eu tivesse um resultado financeiro, eu seria uma pessoa bem-sucedida. Então, eu vivi, né, a vida ali buscando a Deus. Eu lembro quando adolescente, eu já muito envolvida
em coisas que desagradavam o Senhor. E eu orava e falava, Senhor, eu orava não, rezava, né? Porque eu tenho origem católica, né, da minha mãe. E rezava e falava, Deus, não, eu sei que eu não mereço essa oração, mas manda para quem merece. Então eu já tinha aquele coração intercessor e desejoso de conduzir pessoas a Deus, sabendo que Deus estava lá. Eu não entendia muito bem o mecanismo da coisa, né? Não era algo tão compreensível quanto eu tenho hoje, mas Deus sempre. E eu acho que isso é o desejo, né? O desejar e o realizar é de Deus, e Deus vê muito isso. Eu vejo pessoas que Deus levanta do completo caos da vida, destruição, né? Do inimigo ali cercando de todos os lados, e Deus resgata. E o quanto o coração daquela pessoa sempre foi genuíno, sempre foi íntegro nesse desejo de compreender a Deus. E então, isso foi, acho que me salvou de não estar no inferno agora, porque são tantas situações de risco que a gente acaba passando durante a vida por causa do pecado, né? Mas uma situação me chama muito a atenção da minha vida. Quando eu tinha 9 anos, eu já me via num cenário assim de muita tristeza, de muita inconformidade com a minha vida e com a forma com que eu estava vivendo. E eu já questionava muito Deus. E aí na igreja católica eu participava, né, de todos os ritos, e tinha um coral de crianças. E eu lembro que ajoelhada tinha uma parte que cantava Deus está aqui, sim, Ele está aqui. E eu cantando aquilo e falava, não tá nada. Que Deus tá na minha vida, coisa nenhuma. Porque se Ele estivesse aqui, nada disso teria acontecido comigo. Meus pais seriam os melhores pais para mim. Meus irmãos não teriam feito o que fez comigo, não. Então, e quando eu falava isso, com aquela sinceridade de colocar para fora, Jesus apareceu. Jesus apareceu e falou, sai daí. Meu Deus. E eu falava, não dou conta, Jesus. Porque eu não tinha um relacionamento de conhecer os benefícios da obediência. Sim, como não assim tinha sair, uma religião. Vou sair pra onde? Porque pra mim a referência de amor que eu tinha era da minha mãe, que minha mãe mandava ficar ali, e se eu saísse dali eu ia ser deserdada. Sim, criança ainda. E eu não. Então foi a primeira. Isso eu só lembrei desse fato quando eu realmente me converti, quando eu comecei a buscar a Bíblia. Então o inimigo foi tão sujo, né? Tão astuto, que a verdade que o sofisma que corria na minha mente é que eu não era digna da palavra. Eu não era digna de falar com Deus, eu não era digna de ensinar as pessoas sobre a Bíblia. E de fato, ninguém é, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos essa tendência a ser pessoas más. Nossa natureza é terrível. Né? Desde Adão e Eva, essa é a verdade. Porém, existe uma solução. Jesus nos redimiu, nos lavou com seu sangue, né? Sangue imaculado. E então eu só conheci uma parte, a parte que eu ouvia, mas eu não conhecia a parte da verdade, da redenção, que é Jesus. Então, toda a minha vida eu continuava procurando caminhos de conhecer a Deus, de entender como esse mundo funciona, o que acontece aqui, e só que nunca pela palavra de Deus e muito menos em santidade. Então era aquela coisa que eu não gostava de quem eu era, a forma com que os meus traumas tinham me conduzido a ser, né, uma pessoa limitada, né, que queria muita coisa e não tinha recursos nem emocionais nem físicos para isso. E então eu procurava onde o inimigo me permitia encontrar. Então você falava assim, você quer Deus? Peraí, deixa eu te apresentar esse livro de autoconhecimento.
Você quer Deus? Deixa eu apresentar aqui um livro de espiritismo. Ó, aqui tem Deus, ó, fala de Jesus, cita o Evangelho, então tudo certo. E nessa, o inimigo foi me cozinhando a banho-maria. Foi só com 34 anos que eu, de fato, acordei. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, tão grandioso e sobrenatural, que mesmo com pouco tempo de conversão, eu já encontrei o que Deus me designou para ser. Sim. E tô, assim, sou missionária em tempo integral, acabei de concluir a minha formação, mas eu tenho uma perspectiva muito maior do que eu sou capaz de conduzir, né? Tenho um plano muito maior do que eu poderia pensar ou imaginar sobre a minha vida. E o André Fernandes fala: viva a sua vida como se tudo dependesse de um milagre, como se só um milagre respondesse o como você é capaz de chegar aí. E de fato é como eu me sinto hoje, porque eu tenho menos de 2 anos de conversão, mas já estou completamente envolvida na missão e apaixonada. Porque na verdade não é o tempo, mas é a qualidade, né? É o quanto você está para ele que importa. Às vezes a pessoa ela tá 20 anos, ela é 20 anos convertida e não tem vida com Deus verdadeiro, né? Então para Deus não importa isso. Deus ele quer um coração, né? Quebrantado, contrito, aquele que ama ele acima de todas as coisas, né? Que o busca em espírito e em verdade, né? Um adorador, né? É isso que ele quer. Ele não olha pra gente no calendário e fala assim, ah, isso aqui tá tanto tempo, isso aqui tá tanto, não, isso aqui adora mais, isso aqui. Não, ele olha pro nosso coração, né? Então, o tempo que você está com ele não importa, mas o quanto você está com ele é o que importa, né? E nesse meio tempo que você estava contando para mim, das coisas que você se envolveu, né? Sim. O quanto, e esse até assim é legal você falar, porque é um alerta. Com certeza. Né? Porque quantas pessoas estão no engano, né? Existem muitas consequências, né? Ezequiel fala muito do coração idólatra, do quanto Jerusalém estava blasfemando contra o Senhor, né? Cometendo coisas horrendas em função de atender à demanda de um Deus. O ídolo, ele sempre vai ter uma exigência de uma cobrança em cima de você, né? Uma exigência de sangue. Ele quer o resultado bom para ele é a tua morte. Então, quando a gente coloca o ídolo no nosso coração, a gente vai fazendo escolhas que nos amarram ainda mais no pecado e que traz consequências que são vários sintomas, né? O sintoma é aquilo que a gente pode ver, mas quando a gente vai investigar a raiz, muitas vezes é a raiz de amargura, de iniquidade e de idolatria, né? Tem a que a gente estava falando do amor ao dinheiro, também são essas raízes que produzem os frutos. Então, por exemplo, eu tinha essa verdade na minha mente, eu não sou digna. Então, como é que eu me comportava? Qual que era o fruto dessa raiz? Que eu era uma pessoa que era tinha complexo de inferioridade, mas naquilo que eu era ruim, naquilo que eu não tinha um domínio. Mas naquilo que eu tinha um domínio, eu tinha um complexo de superioridade. Então a raiz é a mesma, mas são duas faces da moeda. Então quando eu estava num ambiente novo, eu tinha muito a questão de falar das coisas erradas, do que eu fazia. E quando eu estava no meu ambiente de trabalho, que era onde eu era influente, onde eu era uma pessoa que tinha um conhecimento, uma autoridade. Uma autoridade, isso é a palavra que eu ia usar. Tinha um complexo, soberba, superioridade. Então, isso era os frutos da raiz, né, da raiz que tinha no meu coração. E
para solucionar esses frutos, como eu via essas consequências, o que causava nos meus relacionamentos, né, a minha dificuldade de conquistar aquele ideal que eu tinha na minha mente. Era engraçado quando eu fazia, eu escolhi a faculdade de administração, porque eu me via numa Hilux prata, uma mini saia, um salto fino. E aí as pessoas, os peão da obra, né, olhava assim o carro e falava assim, nossa, quem é o cara que tá chegando com esse carrão? E aí descia eu, toda feminina. Então, aquilo era um reflexo de sucesso para mim. Sim, o Roberto Justus na época. Isso, nossa, inclusive, era meu sonho. Participar do programa, claro, né? Ali casa tudo, né? Tudo que os ídolos do coração desejavam. Então, para eu chegar naquela posição, eu buscava formas de me desenvolver como pessoa, porque eu entendia que faltava algumas questões. Só que como eu não podia buscar na real solução, que era a palavra de Deus, por causa que o inimigo ficava na minha mente, eu buscava em livros. Então eu começava com os livros de autoajuda, O Poder do Agora. Nossa, faz muito sentido, realmente, ansiedade, porque uma consequência do ídolo, né, ele exige uma consagração de cabeça e pescoço. Então, gera muitos transtornos emocionais. A gente tá com um ídolo no trono do coração e não em Deus. Só que aquele ídolo e o inimigo, ele não permite que a gente chegue de fato naquele que nos lava, naquele que nos justifica. E sim, vai dando vários outros caminhos. Sim, aí eu fiquei muito tempo porque como o catolicismo não me oferecia solução, porque eu via os resultados de quem era católico, então eu fui para uma nova revelação da Bíblia. A Bíblia está ultrapassada. Existe um livro que foi, né, baseado em Jesus, que é o verdadeiro evangelho. Não é esse não, viu? Isso aí da Bíblia, não. Tem aqui, ó, Allan Kardec. Ele tem a revelação, ó, quem tinha dos espíritos. Aí hoje é cômico. Mas na época era trágico, porque todo o tempo que eu fiquei no espiritismo, eu tomava medicamento fortíssimo para ansiedade, ansiolítico. E era muito forte, era tão forte que eu não conseguia discernir tão bem e vivia um relacionamento abusivo. Então, era todo o cenário de caos, de manipulação do inimigo. Aí quando eu consegui, aí começou a pandemia e eu perdi o meu irmão. Quando eu perdi o meu irmão, meu irmão era especial, né? Então, enfim, era o irmão mais na pandemia, por causa do Covid. E ele era uma referência para a família, porque era o primeiro filho, né? E minha mãe fala o quanto ele ensinou todos os meus irmãos a andar. Então, foi algo bem, bem particular. A morte, né? O luto. Só que quando a gente dá de encontro com a finitude da vida, a gente começa a refletir na nossa. O que a minha vida está valendo a pena? Para que caminho ela está sendo conduzida? E aí eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, só que ainda não era na Bíblia. Era aquele autoconhecimento de coaching, de técnicas. Isso! Poder da mente. Agora, Ho'oponopono, sinto muito, me perturbo. Tudo que parece fazer sentido. Parece. É muito engraçado. É muito engraçado que, passando pelo crivo humano, aquilo é muito do bem, né? Sim. Mas, passando pelo crivo do evangelho, é uma tentativa de mascarar, de nos afastar da verdade. Humanamente falando, a pessoa está buscando o bem. Sim. Né? Ela sempre está buscando com a intenção melhor. Sim, ser uma pessoa melhor. Nossa, melhor, para ela evoluir. Coisa boa. Uma coisa boa, né? Só que diante de Deus, não me encontraram.
Sim, e aí acaba que você passa pelo processo de ser entregue aos seus ídolos, né? Jesus fala sobre a blasfêmia ao Espírito Santo que não será perdoada. Então, quando acontece um fato na nossa vida, até mesmo, eu lembro que quando eu fazia algumas técnicas, né, eu me sentia, tinha um alívio emocional. Só que em vez de eu glorificar a Deus e entender que é uma misericórdia de Deus, era Deus tentando se revelar para mim, eu glorificava quem? A técnica que eu estava usando. Sim. Isso foi tão profundo que eu cheguei a mentorear pessoas, a conduzir, criei, né? Tinha uma pessoa que ela fala que era empreendedora, né? Uma mulher empreendedora. As habilidades que Deus dá, né? O Satanás usa pro mal. E Deus converte nas nossas páginas marcadas pro bem. Então eu tirei, tem uma expressão, tirar de sovaco? Eu tirei de sovaco uma técnica e fiz de uma forma tão bem conduzida, né? Com a ferramenta que Deus tem me dado, né, de comunicação, consegui falar para as pessoas que aquilo dava certo. E tinha pessoas assim, e assim, Renata, é uma coisa muito sacânica mesmo. Porque aí você vê as pessoas tendo resultado com aquilo que você fala, mas você fala, não, eu não estou sentindo esse resultado, como é que eu estou fazendo a pessoa ter esse resultado? E de fato, por exemplo, hoje eu quase que diariamente, coloco orações num grupo do WhatsApp de pessoas que querem, de fato, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, reconhecer a sua semente de iniquidade, de amargura e confessar ao Senhor. Então, e isso era algo que eu fazia dentro do trabalho que eu realizava. Então, eu creio que foi um caminho que eu quis chegar, mas que quando eu cheguei e não sentia a presença de Deus, não sentia a conexão de Deus, porque eu não andava no Evangelho e não tinha santidade, então de forma alguma aquilo era uma coisa boa. De Deus, exato. E então quando eu cheguei naquele auge de sucesso e não senti preenchida, continuava aquele vazio, foi onde o Senhor levantou uma pessoa e ela já tinha me ajudado, eu já tinha me conectado com ela, né, durante a pandemia, das lives que ela fazia, ela se reconciliou com Deus. Então foi na onde a Nath Rezende, ela é também minha professora de Bíblia, e a gente fala na aula, né, fala muito sobre esse ocultismo, né, sutil, que hoje em dia é disfarçado de desenvolvimento pessoal, que a gente procura para se entender, mas acaba se aprofundando. Então, às vezes você procura uma técnica, uma constelação familiar, falar qualquer coisa desse tipo, para falar assim, vou resolver os meus problemas com a minha família, eu vou resolver meu transtorno de ansiedade, isso te leva mais para baixo ainda do que para cima. Tem um alívio emocional, porque o inimigo quer te amarrar, quer que você reconheça ele e não a Deus. Então, existe isso. E ele tem um domínio sobre a carne, né? Ele envolve a nossa carne, porque existe essa semente. Então, ele nos envolve para que a gente também quer ser pessoas bem-sucedidas. Então, entra na questão do orgulho. Então, se você está dando certo, se você quer se sentir bem para que as pessoas vejam que você está dando certo. Então, é tudo uma agenda, um tecer, né? Ao contrário. Eu estava até estudando sobre ética cristã. Porque nessa sexta-feira vai vir até o Géser aqui, nós vamos debater sobre isso, sabe? Sobre a ética cristã. E lá está falando sobre a pessoa ser bem-sucedida. Ser bem-sucedido é muito relativo, né? Porque às vezes a pessoa ela pode ser lá um Roberto Justus, né? Tá lá com carrão, um empresário, conta
bancária lá nas alturas, mas quando ele chega na casa dele, ele bate na mulher, o filho tem problemas com drogas, a mulher dele está com depressão, ele não é uma pessoa bem-sucedida. Mas a visão que as pessoas têm de ser bem-sucedido é a aparência, né? Mas Deus, ele vê o nosso interior. Né? Então, ele é o único que pode curar as nossas raízes de amargura. Ir lá no mais profundo de nós mesmos e nos curar. Lá no profundo, né? Porque todo o resto é superficial, né? É momentâneo, aquela coisa assim, é um remédio ali que você foi no pronto-socorro ali, te deu aquelas gotinhas. Dipirona. Tá, passou a dor, mas a infecção tá ali. Exatamente. Né? A ferida tá ali gritando. O pecado continua. Latente ali, aquela coisa, o pecado tá ali guardado, a qualquer momento ele vem à tona de novo, né? E é somente Jesus que pode, né, nos lavar de todo pecado. Sim. Porém, tem um preço, né? Sim. Eu estava compartilhando com um amigo sobre a minha trajetória e hoje eu reconheço que por muito tempo eu não queria pagar o preço da santidade, eu não queria pagar o preço de abandonar aquilo que para mim então era o prazer, né, emocional, o prazer da carne, até então é uma referência de felicidade que a gente tem, até que chegue o verdadeiro prazer, que é da adoração, que é contemplar o Senhor, que é testemunhar das maravilhas daquele que nos transportou das trevas para a luz. Então, sem esse conhecimento de quem Deus é, do motivo pelo qual nós devemos adorar, reconhecer a presença de Deus na nossa vida, a gente fica desejando os prazeres da carne. E isso de várias naturezas, né? Todos nós temos uma tendência a alguma coisa que nos dá prazer, que sacia o ídolo do nosso coração. Mas eu creio, e quando eu tive a oportunidade de ministrar na Escola Batista de Itapevi para os adolescentes, eu falei desse lugar de prazer em Deus, porque eu creio que quem chega numa verdadeira conexão com o Espírito Santo, quem chega num patamar de prazer, de adoração, de meditação da palavra, é muito, muito mais difícil cair nas artimanhas do inimigo. Porque você percebe que aquilo é um prato de lentilha. Até mesmo coisas que vão saciar a nossa... Vão trazer uma reputação, que vão fazer com que a gente agrade as pessoas. Então, a gente hoje, conhecendo isso, e conhecendo a verdade, conhecendo o prazer da adoração, ainda assim, a gente tem outras tentações, né? Mas quando a gente busca no Senhor o discernimento espiritual, e a gente vai percebendo os pratos de lentilha que nos é oferecido e o quanto isso desagrada o coração de Deus, né? Na verdade, quanto mais cheio você está dele, menos você é atraído para aquilo que está fora, porque você está satisfeito nele. Verdade. Né? Agora, quando nós não estamos satisfeitos com Deus, aí você quer satisfação. Isso, aí vira esse atalho. Eu vejo muitas pessoas, muitas irmãs, como eu falei, eu faço uma escola ministerial, né? Chama Escola de Preparadoras da Noiva, que o objetivo é exatamente trazer clareza desse ocultismo sutil que está entrando na nossa igreja, que pastores têm oferecido ferramentas dessas técnicas ocultistas de Satanás para colocar a noiva de Cristo com mancha, com mácula. E então, nessa escola a gente vê muitas mulheres que nasceram no Evangelho, que buscaram na palavra de Deus, mas por aquilo não está dando um resultado imediato, busca um atalho. Então, por que eu vou sentar, fazer devocional todos os dias, fazer propósito de oração, 21 dias de jejum e consagração para resolver o que se tem vários anúncios, né?
resolva a sua vida em 7 dias. Evangelho e tal. delivery, né? E quando colocam o evangelho é pior ainda. Sim. Pior ainda. Tem muitas consequências de tudo isso. E eu oro para que o Senhor venha, de fato, abrir os olhos, né? Abrir os olhos do coração das pessoas para reconhecer, assim como foi difícil para mim reconhecer que aquele status, aquela fama, aquela honra que as pessoas me davam, eu falava, nossa, suas lives são sensacionais, nossa, essa técnica que eu tinha tirado do sovaco, tá dando certo pra mim, nossa, tô muito feliz, tô muito cheia de Deus. Foi difícil reconhecer que aquilo, por mais que me dava uma satisfação, não agradava o coração de Deus. E como que você chegou nesse entendimento? Porque você começou, essa pessoa foi ministrando no teu coração, quando ela se reconciliou com Cristo, ela foi ministrando no teu coração. Aí você começou a estudar com ela? Também, mas foi na meditação da palavra. Porque não importa quantas pessoas falam. Sim. A gente pode convencer que isso aqui não é uma xícara, né? Mas é o Espírito Santo que tem o poder. A verdade, né? Sim. E a libertação da onde? É da palavra, é de Jesus entrar e ocupar o vazio, né? Quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés fala, o que eu vou dizer? Quem que é você? Eu sou o que sou. Então é Ele que supre as nossas necessidades. Porém, o mundo tem essa questão de que essa necessidade precisa ser suprida de forma imediata. Mas Deus é um Deus eterno, então Ele tem um tempo de agir, um tempo de trabalhar em cada um de nós. Então a gente precisa ter submissão ao tempo de Deus. E eu gosto muito desse provérbio, eu sempre falo. É o Provérbios 13:17, fala do embaixador maledicente e o embaixador fiel. O embaixador fiel, ele produz cura. Na versão NAA está dessa forma. E você produzir cura, você gerar um testemunho, significa você não se agraciar, você não ter os olhos voltados para a situação da carne. E assim, quando a gente foca em honrar a Deus, independente da situação, é que Ele começa a agir atendendo a nossa necessidade. Então, não é uma busca horizontal, não é uma busca para você. Sim, é uma busca de conhecer cada vez mais a Deus. E Deus, acho que é o Tiago que fala, que o Evangelho é como um espelho. Então a gente precisa estar cada vez mais contemplando a Deus para que Ele vá nos revelando as raízes do nosso coração. E o Pai é o agricultor, então é Ele que arranca, é Ele que faz e é no tempo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando a gente começa a fazer esse caminho de negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir, nós nos posicionamos onde realmente nós somos eficientes, que é nas regiões celestiais, que é com Cristo, que é ser sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. Então, quando a gente tem convicção que nós somos exclusivos de Deus, é onde Deus tem um verdadeiro poder sobre a nossa vida e onde a gente pode descansar. E toda a artimanha do inimigo é nos colocar incrédulo sobre a palavra, incrédulo sobre a nossa capacidade. Sim, nosso chamado. Isso. Né? E aí faz com que volte os nossos olhos para a nossa natureza da carne, nossa natureza caída, quando os nossos olhos devem estar sempre no Senhor. Né? E quando você converteu tudo, e aí quando que começou a queimar no teu coração esse chamado de ser uma missionária?
eu creio, como a gente estava falando, né? Deus nos teceu. Então, todas as habilidades, todo o desejar que eu já tinha, já era o Senhor ministrando no meu coração. Então, foi muito natural. Eu comecei a perceber que tudo que eu buscava, os retiros que eu participava, era tudo voltado para a missão. E eu comecei a participar. Eu fui num retiro que chama RM 122, que é da Igreja Betel, de Carapicuíba, e da Evangelho para Toda a Terra, né? São 2 igrejas que fazem esse movimento, esse projeto, que é interdenominacional. Então, reúne as pessoas para falar dessa visão de o que é o verdadeiro cristão e o campo missionário, como de fato é, né, a realidade da igreja perseguida. E lá foi assim um retiro perfeito para mim. Eu tinha 3 meses de convertida, tinha 1 semana que eu tinha me batizado. Então a minha conexão estava muito mais genuína. No que eu digo genuína, porque muitas vezes a gente procura a Deus pelos benefícios e pelas promessas que Ele tem a nos dar. Isso é ruim? Depende. Depende. Você quer. Qual é o motivo que você quer viver a promessa de Deus? É para a tua glória ou para a glória dele? Então, ali eu estava completamente voltada para o Senhor. Então, genuína no conhecer, na fome e sede de Deus. Então, é um final de semana. E quando eu cheguei, e naquele final de semana, eu falei, aqui eu tô vendo que o único caminho é para Deus. Então, assim, no momento já caiu, assim, tudo aquilo que eu usava como ferramenta emocional para lidar com os impactos da vida, aquilo já caiu. E foi, né? Então, foi um momento que eu criei o meu lugar secreto. Que é ali quando deitava para dormir, é buscar em Deus. E depois tem um momento que a gente sobe uma montanha e num grupo de pessoas. E ali eu já me via servindo as pessoas. Eu vi que eu tinha uma força emocional de não importa o que eu estava sentindo, mas eu queria que as pessoas tivessem, sim, se doar, e para que as pessoas tivessem uma experiência com Deus, porque aquele era o propósito de um final de semana, de um experimento. Então ali já foi um chamado. E no terceiro dia é onde tem todas as ministrações de perdão, de reconciliação, e os pastores que subiu o monte comigo, eles me ungiram e lavaram os meus pés. E ali eles falaram quanto o meu chamado era característico, era genuíno. Eu lembro do pastor Adilson, inclusive, semana passada eu convidei ele para o meu casamento e mandei uma mensagem agradecendo e falando o quanto que a mensagem dele foi forte para mim e que aquilo ressoa até hoje na minha vida. E outra coisa que aconteceu foi o batismo no Espírito Santo. Que quando enfim, quando os discípulos saem para pegar quando há o batismo no Espírito Santo, né? E ali na minha vida toda eu sempre quis, principalmente quando eu estava no Espiritismo, eu falava assim, nossa, eu trabalho, não estou feliz. E eu vou servir a casa espírita, eu fico satisfeita com aquilo que eu estou fazendo. Ajudar pessoas é o que me satisfaz. Como é que faço para reunir essas 2 coisas, sabe? Ter um tempo integral para Deus. E então essas questões já estavam me conduzindo. E quando eu recebi o batismo no Espírito Santo quando antes de ir para o retiro, eu pedi para Deus, falei, Deus, se eu ainda tiver, que eu tinha 34 anos, se eu tiver ainda esperança de ter uma família, de viver o meu chamado, levando a tua palavra, que no dia lá do retiro tem um arco-íris. Para mim é uma confirmação, sinal de Deus. Aí, o que Deus faz? Infinitamente mais. Meu Deus.
Aí tem no domingo de manhã, o pessoal que serve nesse retiro faz uma fila e começa a estar em alegria ali por aquele momento que a gente está indo para a mesa do café da manhã. E aí um dos irmãos que tinha um papel, que a expressão dele, o testemunho dele era de um pai que provia as coisas, né, na força do braço ali, mas não estava emocionalmente para os filhos. E aí ele estava com uma bolacha na mão. Aí eu fui brincar com ele, falar alguma coisa, e ele falou, não, pra você, eu dou essa bolacha. E eu achei aquilo tão espontâneo. Aí eu peguei a bolacha e falei assim, Deus, o que nisso é resposta pra mim? É aquela coisa que é fé genuína mesmo. E Deus falou. Aí Deus falou, não é um arco-íris, mas é a sua resposta. Meu Deus, que lindo. E por que pra mim foi infinitamente mais? Porque eu sempre fui uma pessoa sonhadora, idealizadora, né? Aquela coisa do mundo das ideias, né? E não de execução, do que eu preciso fazer aqui para que aconteça. Então, a execução sempre ficava a desejar. Então, quando eu coloquei o arco-íris, fazia parte da concepção de vida, né? Da forma com que a minha mente foi tomando. E quando Deus ofereceu a resposta através de uma bolacha de um cara que estava com testemunho de um pai que provia só o alimento, que é a figura do meu pai, aquilo veio como uma resposta de provisão. Que enquanto buscasse queimar no Senhor, Mateus 6,33, enquanto isso fosse uma verdade na minha vida, nada me faltaria. E, cara, hoje eu tenho março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro. 9 meses, ó! 9 meses! Glória a Deus. Glória a Deus. 9 meses que eu vivo nessa vida de missão que não me falta. Que não me falta, sabe? Então é a promessa de Deus se concretizando. É claro que existem vários níveis, né? Eu saí do nível da escola, que foi bem exigente, né? Na questão financeira, porque a escola não envolve só você se manter em missões, envolve a parte de ensino, né? Então fica bem, o investimento é mais alto, mas Deus proveu, levantou pessoas, assim, no Rio Grande do Sul, essa escola ela tem 2 meses teórico e 3 meses teórico e 2 meses prático. O nosso prático foi no Rio Grande do Sul. Quando eu estava lá e compartilhei o informativo, eu fui para o Rio Grande do Sul, a gente precisava levantar R$2.040. Eu fui para lá, eu só tinha pagado a van, que era daqui para São Paulo, e a passagem de São Paulo para o Rio Grande do Sul eu tinha passado parcelado no cartão de crédito. Então, isso é mais do que o sinônimo de que não ter. Sim. Porém, quando eu cheguei no centro da vontade de Deus, eu compartilhei o informativo e em poucos dias eu tinha os R$2.040. Glória a Deus. Então, assim, e a consciência das pessoas de que a gente é um solo fértil, sabe? Que da promessa do Senhor de alargar a sementeira, de que o generoso prosperará, porque o como você, para algumas pessoas, investir 100, 200, 500 reais para alguém é fácil, mas o como, com que coração que a pessoa faz isso, sabe? Exatamente. E eu sempre fiz questão de orar pelas pessoas que, assim que chega o Pix na minha conta, eu vou e oro pela pessoa, porque de verdade, gente, só quem vive o campo missionário sabe o que é uma pessoa acreditar, sabe? E por mais que eu já recebi oferta de R$5, mas a pessoa viu em mim alguém que leva essa luz, que testemunha Jesus, porque ninguém só acreditando que há investimento, né? Em tudo. E tem muitas pessoas que têm uma visão errada da missão, né? Tem pessoa que às vezes ela eu quero ser missionário, tal, eu quero ir para as nações, mas eu acho que ela vai para lá, vai ficar no hotel 5 estrelas,
Não é verdade? Não tem isso? Missionário turista. Né? O missionário, ele dorme no chão, muitas vezes. No Rio Grande do Sul a gente não é assim no chão. que vive? Né? Sim. Pega, às vezes, doenças num lugar, porque você chega lá, tipo, vai numa África, vai num lugar ali onde, né, existem ali as pandemias, as epidemias, né? Vocês foram lá pro sul, onde tinha ali muita doença, né? Leptospirose e, né, outras doenças verminosas ali, né? Porque ficaram num lugar totalmente ali que estava deplorável humanamente para se viver, né? A condição das pessoas ali. E o missionário vai, né? Ele vai para ajudar, não importa em que condições que ele vai encontrar ali, né? Ele é um instrumento de Deus naquele lugar, né? Sim. E isso que faz valer a pena, né? Então eu falo, né? Existem os desafios da vida missionária, né? Existem as incógnitas que às vezes a gente tem. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas quando a gente está ajudando alguém, quando a gente está abraçando alguém, quando a gente está falando do amor de Jesus, isso tudo é irrelevante, sabe? Onde você dorme, o cansaço que você tá, né? Lá, a gente esteve no Rio Grande do Sul, estivemos em 2 bases, em Barretos também. Era um cenário assim, onde eu dormia numa barraca que era de 1,5. Assim, mal cabia eu. Tinha que colocar o colchão inclinado. Mas glória a Deus que eu tinha e que eu estava lá, sabe? Fazendo a diferença. E teve um dia, lá em Barretos, tem tipo um parque, chama o Rancho do Peãozinho. E as escolas vão lá levar os alunos, né? Então lá tem kart, tem os dinossauros, tem brinquedos, tem várias coisas. E nós, como missionários, né, como portadores da imagem e semelhança de Deus, o que a gente vai levar lá? A palavra. E aí era a nossa equipe, de Jocum Urupino, que lá são várias bases que vão para Barretos, que estava nessa escala. E aí foram as crianças lá, e era a minha vez de dar a aplicação do teatro. Aí tinha um teatro que fala sobre, o Espírito Santo tinha me conduzido a falar sobre a origem da desobediência e por que é tão fácil desobedecer, que parece um caminho mais gostoso ali, né? Eu vejo por mim, né? Eu queria mais confrontar minha mãe do que obedecer a minha mãe. Então, o Espírito Santo me levou a essa conclusão, essa aplicação da peça, né? Que a gente trabalha com evangelismo através de teatro, dança, circo. São estratégias de atenção, né? E assim, depois tem a ministração. E na ministração eu falava da origem da desobediência e fiz uma oração para as crianças repetir, convidando Jesus para morar no coração. E assim, são 23 crianças que vai ter um destino diferente do que o meu, sabe? Vai ter uma oportunidade de ter uma intimidade com Deus mais do que eu tive com 34 anos, sabe? Então, se eu puder falar com uma criança para um adolescente de 17 anos de Jesus e ele fazer oração, pronto, já tudo o que eu passei de ruim e ter a oportunidade de oferecer uma solução para que a pessoa não passe por aquilo, é lindo, é magnífico. Mas isso é o amor, né? É o amor ao próximo. Amar ao próximo como assim cuidado, mesmo, né? Você hoje recebe desse amor e você quer compartilhar esse amor. Porque esse amor não é só para você. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, né? Então tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós tem que ser compartilhado com o outro, né? Porque para isso que nós estamos aqui, para o reino, né? Para a edificação do reino, né? E esse trabalho missionário é um trabalho muito bonito, né? Que nem todos querem, né? Porque é um chamado mesmo, né? Porque tem que ter muito amor, né? De ir, se dispor e dormir, né? No chão e estar em condições que não é o que a gente humanamente falando quer viver, né? Então é a extensão do amor de Deus para a vida das pessoas. Para mim, né? o missionário ele
expressa bem a realidade dos discípulos, não só com relação a essa exposição, a esse desejo de compartilhar, mas também pela convivência. Porque hoje eu moro numa casa, numa comunidade, com outros missionários, né? E só que quando você vive tão de perto um relacionamento com uma outra pessoa, com uma outra visão, com uma outra bagagem, existem muitos confrontos. Com certeza. Só que eu sempre desejei crescer, né? Crescer. Antigamente era um outro crescimento, hoje o crescimento está posicionado, que é em Cristo, na verdade. E para isso a gente precisa reconhecer o quão limitado nós somos, quantos pecadores nós somos. Então essa vida em comunidade é o que proporciona a gente de fato ser discípulos, ser reconhecidos pelo amor que nós portamos. Então tem vários estágios, né, da vida missionária. Hoje tem uma missionária que esteve conosco em janeiro e trouxe um grupo de 10 jovens da igreja dela, do Rio de Janeiro, para fazer a escola missionária aqui com a gente. E ela está numa fase de implantação de igreja, então ela foi chamada para estar na cidade dela, implantando uma igreja, e isso é muito digno, muito bonito. Só que várias realidades, né? Eu tenho muito mais chamados pro Brasil, tanto é que tem uma marca. Verdade. É verdade, tem uma marca de nascença. Sim. Só que as pessoas glorificam muito mais, honram muito mais o missionário que de fora. Porque acha que aqui no Brasil, é um solo fértil, né? Todo mundo sabe de Jesus. Todo mundo sabe, mas eu sabia. A técnica que eu usava tinha Jesus. Tinha lá, lindo e pleno, uma imagem. Falava, agora você vai visualizar Jesus. Ele é a porta. Mas e o Jesus? Não tinha. E quanto mais a gente tem essa disponibilidade integral de se dispor às escrituras, é o que realmente faz a diferença. Porque quando a gente vai apresentar o evangelho para uma pessoa que tenha esse background do brasileiro, ele acha que está bem resolvido. Eu achava que estava bem resolvida com Jesus e nem santidade eu tinha. Então, é necessário que você tenha como Cristo uma autoridade. Tenha um posicionamento que a gente só encontra quando a gente tem tempo com Deus. É por isso que o missionário, uma das coisas que o missionário ele tem um trabalho integral para a obra, para se posicionar, para ouvir do céu, para interceder, para clamar. Não é só estar em campo. Tem muito mais a se fazer além de estar em campo. E essa questão das nações, né? Você pode fazer missão no seu bairro, na sua rua. Quantas pessoas, às vezes o vizinho da gente não sabe que nós somos cristãos, né? Exato. E eu sempre lembro assim muito da passagem de Felipe com o etíope, né? Que o Espírito manda ele até lá, né? E ele vai até o caminho por onde está passando esse etíope, né? E ele começa a falar de Jesus para ele, porque ele está lendo lá as Escrituras, lendo Isaías, não está entendendo nada, né? Então, assim, como ouvir da palavra, assim, não tem quem fale, né? Então, nós temos que levar a palavra, né? Na verdade, todo mundo... O ID é para todos. O ID é para todo, né? Para todo mundo. O missionário em si, né? Essa missão de levar a palavra para todos nós, né? Mas tem aqueles que se disponibilizam em se entregar mais, né? Em tempo integral para o ID, né? E até porque toda vez que nós falamos de Jesus, nós somos novamente convencidos. É verdade. Tantas vezes eu comecei a orar pelas pessoas e eu percebi que aquela oração cabia perfeitamente na minha vida. Eu falei, e a gente fala, glória a Deus. Se eu tivesse disponível para orar, para falar com alguém sobre isso, eu teria me conscientizado que aquilo servia para mim. Então, esse movimento da gente olhar para o outro faz com que os nossos problemas diminuam.
esse movimento da gente olhar para o outro e buscar trazer uma palavra de fé é onde a gente abre a percepção que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E isso faz toda a diferença na nossa vida, essa convicção de que nós somos instrumentos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, né? E verdadeiros filhos, como diz em Romanos 8. E agora eu queria que você mostrasse um pouquinho, que falasse um pouquinho lá, quando você foi fazer a missão lá no sul. Sim. Né? Que foi um período tão difícil que eles passaram, né? Tá passando, tá Renata, passando, tem ainda as consequências, tem muita... né? Para reestruturar uma vida toda, né? É algo que leva muitos anos, né? Exato. Se você leva anos para construir, imagina para reconstruir, né? Exato. E o construir, a gente está numa visão de esperança. Sim, né? Quando você está construindo, você está numa visão de ver acontecer, eu vou chegar na minha casa, tá tudo organizado. Tudo bonitinho. E lá eles estão numa visão de desesperança, porque a qualquer momento, a qualquer momento aquilo tudo pode acontecer. Mas conforme eu ministrei na Connect Vidas, que é a igreja que a gente ficou hospedado em São Leopoldo, no último domingo, né, que a gente estava lá, eu tive a oportunidade de levar a palavra, a honra de levar a palavra, e eu dizia que de todo o caos emocional e físico que nós passamos, que eles passaram lá, você genuinamente se entregou a Deus e reconheceu que é Ele, o controle é dele, da nossa vida, vale a pena, porque a felicidade não é desse mundo. A felicidade é na glória. Então é para a glória que nossos olhos devem estar focados e voltados. Amém. E quando a gente estava se preparando para ir para lá, a gente tinha muito medo dessa questão de doença, de pessoas, né, estressadas emocionalmente. E a gente achou tudo com vocês lá também. Sim, de perder as coisas. Não leva muita coisa, não leva computador, então vai perder o computador. Então tinha toda essa questão. Mas foi algo que nos preparou e Deus foi muito bondoso, muito generoso. Nós ficamos em 2 bases. A primeira foi em Novo Hamburgo, que foi uma cidade que teve os seus bairros um pouco mais afastados, mais perto do rio, né? Que passou por alagamento, que é as regiões mais carentes, mas onde a gente ficou não estava. Então virou uma base da organização internacional Operation Blessing, que é uma organização especializada em socorro, em assistência nessa situação de caos. E lá a gente trabalhava muito, Renato, cansado até o cabelo doía de tão cansado. Mas a provisão, assim, tinha doce, o que a gente levava para as pessoas era hambúrguer com queijo, era um diferencial, porque a representatividade deles no humanitarismo, representar Jesus para eles, era dar o melhor. E lá, essas imagens acho que é do segundo cenário, não, é de Santo Afonso, onde a gente ia, todo dia a gente ia entregar hambúrguer nesse cenário. Cenário de guerra, né? Sim, e isso, já, não sei se eu compartilhei um vídeo, tem um vídeo assim, das pilhas de lixo, sofá, cama, aí colchão, já tava limpinho, armário. Né, vamos dizer, né? Sim, nessa parte já tá, tem uma mesa aqui, mas tá bem melhor. Passa outra foto. Aí é dentro da casa, então que me chama muita atenção nessa foto, que não eram móveis extremamente luxuosos. Então é um cenário onde as pessoas tinham conquistado aquilo com dificuldade, né? E não podia ter melhor do que aquilo. Então, muitas pessoas perderam a esperança porque passou a vida toda construindo a casa que tinha. Pode passar outra. Aí já a gente limpando. Então, aí a gente tá limpando as cadeiras da igreja, que eu vou mostrar depois. Aí você tá na primeira base, né? Aquela Operation Blessing, né? Isso. E aqui pra cá, na minha frente aqui, é o rio.
Então aí, nessa parte de Santo Afonso, não dava para ver nem o telhado. Meu Deus. De tanto, e você pode ver que as casas, tudo de madeira. A igreja que a gente construiu, com a Operation, era de madeira. E a gente estava falando também sobre as crianças extremamente afetadas. Em dias elas estavam, em momentos elas conseguiam compartilhar alegria, brincar, pular na fossa, mas em outros dias elas chegavam pra gente e falavam: tia, perdi tudo, tia. Eu lembro de uma colega que compartilhou que a menina estava chorando porque um brinquedo dela estava na casa da outra. E aí ela queria porque queria o brinquedo. Então são as crianças de lá vão ver uma outra realidade, uma outra construção que a gente precisa também cuidar, zelar. Elas vão ter uma infância diferente. Né? Sim. Aí foi naquele dia que eu tinha comentado com você, isso era um sábado, e eu tinha ido anteriormente num abrigo. Foi bem no começo, que ainda tinha bastante abrigo. E a gente, o Operation Blessing, tem o Superbook, que é a história bíblica, totalmente contextualizado, atualizado para hoje, que faz muito bem o seu papel. Glória a Deus pelo Superbook. E nós levamos uma televisão, né? Passamos o desenho e no final nós estávamos ministrando, fazendo o apelo com as crianças. E foi tão... o mover do Espírito Santo foi tão grande que até os adultos se converteram. Então, lá... O Superbook tem essa parte de documentar quem entregou a vida a Jesus. E aí eu tava lá escrevendo o nome, né? Aí era Garcia. Não sei quem vai ser. Garcia. Eu falei, caraca, Deus está fazendo a obra dos Garcias ali. E muito, muito lindo, né? Participar de tudo isso. E aí a gente voltou pra base e de final de tarde pra noite a gente tinha essa entrega de imóveis, que era nessa região de Santo Afonso. Então aí a gente estava chegando para preparar, tirar as coisas da frente para o caminhão chegar e descarregar. E quando a gente chegou nessa rua, quando a gente chegou na casa, eu reconheci o pai, que era o pai Garcia. E as criancinhas que mais cedo tinha rendido a vida para Jesus, estavam recebendo a provisão. O quanto Deus preparou o cenário para eles e a verdade que ele cuida de tudo. E como a obra dele é completa, né? Isso. Que aquilo que ele começa, ele vai concluir, né? Isso é lindo demais, né? É muito lindo. Aí a foto da equipe, nós tínhamos, né, a Ju com o Orfino, e esse é um missionário que ainda está lá, no Rio Grande do Sul. Tem missionários que estão lá ainda. Sim, a Operation, ela voltou para a base, mas acabou, fechou um pouco a operação quando a gente saiu, mas acabou reestabelecendo pela necessidade de reconstruir casas, de máquinas de lavar para as pessoas, né? E tem também uma equipe da Argentina, da Jocum Argentina, que estava com a gente. E esse lugar, né? Acho que é o próximo ao vídeo. Não vou até colocar a história dessa igreja é a seguinte, né? Era uma igreja que foi afetada, que estava as paredes, né, de madeira bem úmidas, mas em pé. E o pastor, né, sempre acreditando, e as pessoas querendo que voltasse os cultos, porque até então não havia condições. Então a Operation, ela tem esse movimento também de restaurar ambientes, e ela reconstruiu. Nossa, com a Operation, ela financiou o Jefferson, que é meu noivo. O noivo. O noivo. O noivo. Foi o mestre de obras, convidado a participar desse lindo desafio de reconstruir. Então foi feito todo um revestimento por dentro
e por fora de PVC, para que Dá uma sustentação. isso, para que os cultos pudessem voltar. E isso, essa reconstrução, ministra sobre a nossa vida, né? Quantas tábuas nós temos molhadas, devastadas, quantas Meu Deus, paredes é que nós verdade. temos ali capengando, mas quando a gente entrega essa área da nossa vida, quando a gente abre mão do controle para deixar Jesus no controle, Deus é capaz de revestir, de sustentar, de fazer algo novo, né? E aí sim a gente consegue ver a graça que foi, porque para muitas pessoas, né, colocar materiais bons, investir naquele lugar é um erro, é uma loucura. Mas para quem crê que a partir da reconstrução daquele lugar, vidas seriam reconstruídas, milagres aconteceria, testemunho da graça do sobrenatural de Deus aconteceria, aí faz tudo valer a pena. Na verdade, Deus ali, ele estruturou, né? Alicerçou, né? Porque a nossa vida sem Ele é uma vida sem alicerce, né? Então, nós somos mesmo tábuas moles ali que pode passar o vento, a chuva, te levar embora, né? Exato. Mas quando nós estamos alicerçados nele, né? Sim, Aquela parábola fundamentado, do construtor, né? Dos dois construtores que construiu na areia, construiu ali na rocha, de né? Jesus. Então, é a prova disso, é Deus mostrando ali, provando fisicamente, né? Porque ele usa as coisas de Deus, são loucura para aqueles que não, né? Que não acreditam. Que não acreditam, né? Mas para aqueles que creem é poder de Deus. Então isso aqui é poder de Deus. Exato. Né? Reconstruindo num lugar onde está desenganado e Deus tira a honra de onde não tem. Sim. Né? Deus levanta, né? E aquela coisa, se as pessoas ouvissem a oração do pastor, ia falar o que pro pastor? Né? Reconstruir isso aqui é loucura. Mas Deus fez, Deus levantou uma organização internacional, obreiros da Argentina, de vários lugares do Brasil, para estar lá fazendo essa obra. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Nada pode impedir a vontade perfeita do nosso Deus, né? Sim. Glória a Deus, né? E aí já foi na outra base. Gente, a foto tá achatada, tá? Ela tá socadinha. Por favor, né? Não. Socadinha e gordíssima. Tudo bem que a jaqueta ela é, né, cheia de pano, né? Mas não é tanto assim, né? Mas tava muito frio. Eu sou muito friorenta. Não, foi edredom por baixo. Vai, você tava gordinha. Então, aí é em São Leopoldo, que essa locação que a gente ficou, a igreja foi inundada. Então, a realidade de comoção das pessoas que estavam lá era muito maior, né, das pessoas que estavam ajudando. E nós saímos para evangelizar, para levar de fato a Bíblia, sabe? Para falar para a pessoa, você tem um socorro, tem um salvador, que faz tudo valer a pena. E essa senhora, ela estava limpando, né? Era muito comum, muito natural. Ela tinha essa bebezinha e mais 2 filhos. E aí a gente teve a oportunidade também de ministrar para as crianças, de ensinar a buscar a Deus, a falar com Deus, para ajudar a lidar com aquele caos emocional. E foi lindo e poderoso. Como não dizer que a gente é fortalecido pelo mover, que a gente não é fortalecido pelo mover de Deus em nós. No momento que você se dispõe para falar, Senhor, que eu vou falar para essa pessoa? Eu não tenho nada. Eu não tenho nem entendimento do que é estar no papel dela, como mãe solteira de 3 filhos precisando reconstruir a casa completamente. Então, quando a gente se dispõe desse lugar de submissão e humildade, é onde a gente prova da fidelidade e do amor de Deus para a vida daquela pessoa. Quando a gente está orando por alguém, a gente sente o quanto Deus ama aquela pessoa, porque a gente não tem capacidade de amar a pessoa o tanto que a gente sente quando a gente está orando. É mesmo. Então é do Senhor. É do Senhor.
Aí, esse foi no mesmo dia, também o Senhor recebendo a Bíblia, né? Recebendo a palavra. E Vocês levaram Bíblias? sim, a Jocum tem esse trabalho, né, de chama abibliamento. Abibliamento? De levar a Bíblia. Acho que é a Bíblia mesmo. E que é o que vai fazer a diferença, né? Sim, o melhor presente que pode dar pra gente. Sim, sim. E até em Barretos também a gente leva bastante Bíblia e num cenário que a pessoa tá de procurar uma satisfação do mundo, uma euforia, encontrar a Deus, encontrar o Evangelho. Nossa, são muitos testemunhos de pessoas que foram edificadas através desse trabalho missionário, desse trabalho de falar, Deus, eis-me aqui, onde? Envia-me a mim, com quem que o Senhor quer que eu fale? E nesse mesmo dia eu conversei com uma moça, e aí ela estava ali jogando água, varrendo, lavando, e quem passasse na rua ia falar que tá tudo bem. Nossa, essa mulher tá forte, né? Forte, nossa, tal. Tá limpando, tá organizando Sim. a vida. E aí, quando eu fui falar com ela, comecei a conversar, e o Espírito Santo conduzindo a conversa, e no final ela concluiu, né, assim, quebrantada e convicta de que ela precisava muito mais do que algo físico, mais do sobrenatural de Deus. Então foi uma das pessoas assim, que me marcou muito, né, nessa locação. Foi nos últimos dias. Lá, eu tô com a mão na bolsa, porque eu tô tirando uma cartinha. A gente tem muito esse movimento também de escrever carta para pedir ao Espírito Santo uma condição para quem entregar. E antes da gente sair daqui de Ouro Fino, a gente tinha escrito as cartas para as pessoas. E quando a gente entrega, a pessoa lê e fala, nossa, eu precisava dessa palavra. Nossa. E muitas vezes, quando a gente escreve, a gente não está conectado emocionalmente com aquilo que a gente está escrevendo. A gente está ali ou na obediência, muito mais do que qualquer coisa. É verdade. Mas quando a gente tem convicção de que o Senhor vai agir através daquelas palavras, vai tocar o coração das pessoas. E a melhor parte desse movimento de evangelho, principalmente em São Leopoldo, que a gente estava bem na região, as pessoas estavam muito disponíveis. Então, se eu sair daqui, né, se eu sair da base, num dia, começa a bater nas casas de já fiz muito aqui, eu sou missionária, sou da Jocum, né, a gente quer conversar um pouco. É poucas as pessoas que querem, que ouvem, que aceitam uma oração. Muitas pessoas falam, não, já sei. Outras falam, não tenho tempo. E lá não, as pessoas estavam já conscientes de que precisava de algo mais. Que bênção, né? Eu, uns anos atrás, quando eu fazia comida para fora, eu sempre escrevia um versículo na embalagem e entregava. Aí um dia uma cliente ligou para mim, falou, Renata, meu Deus, aconteceu uma coisa que eu preciso te contar. Eu estou preocupado, né? Aí você escreveu um versículo aqui, que eu vou te mostrar aonde eu tenho ele. Aí ela tirou uma foto, ela tinha o mesmo versículo na carteira dela, e já estava ali esquecido fazia muito tempo aquele versículo. E quando ela leu, trouxe a memória dela. E ela falou assim, nossa, eu senti tanto o amor de Deus. Olha. Porque eu precisava tanto ouvir essas palavras de novo dele. Então, assim, Deus, ele vai usando a gente de muitas formas, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero servir a Deus, mas eu não sei pregar. Eu não sei cantar, eu não sei... Só se dispõe. Sim. Só diga sim. Só fala para ele, Deus, usa, me leva onde o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Até porque, né, o pastor ele fala que ser instrumento de Deus é como ter um cofrinho que você está depositando dinheiro. Por que você sabe que tem dinheiro lá quando você mais precisa pagar uma conta? Porque foi você mesmo que depositou. É verdade. Então, quando você fala assim, Deus,
eu tô aqui, não posso, me guia nesse mundo, me guia. Ele faz, porque ele sabe exatamente o recurso que ele colocou em você, o cenário que ele tá desenhando que você pode contribuir. E existem muitas orações que Deus instiga a gente a fazer para que o sobrenatural aconteça. Verdade. Eu creio muito nisso, já tive muitas experiências que depois de uma oração, eu digo, eu não, né? A minha professora diz que não há solução que não esteja a um propósito de oração. Então, quando você se compromete a honrar a Deus, a dar lugar para Deus, a criar um ambiente para que o milagre aconteça, não há problema. Não há problema que seja capaz, porque Deus é infinitamente mais, infinitamente maior. E é Ele que vai ativando, é Ele que vai capacitando e vai gerando os recursos para que isso aconteça, né? Amém. Com certeza. Amém, glória a Deus. Essa é mais uma foto? É da reconstrução da... Aí é da igreja, acho que é da igreja. Da igreja? Essa é diferente. Acho que não é da igreja, não. Depois, quando o Jefferson vir aqui no podcast, ele responde. Se era da igreja, não era. Ah, essa era daquela casa bem devastada. E isso, teve um dia que a gente estava andando em Santo Afonso e tinham máquinas assim, mexendo e levando, acho que para incinerar, eu não sei. Mas eram tipo um prédio de 10 andares, vários quilômetros de lixo que a prefeitura estava tirando. E quando, é desolador ver aquela situação, ver um montante, porque a gente tem uma visão, né, de formiguinha. Então a gente vê uma casa, vê casa por casa. Exatamente. Quando a gente vê aquele lixo todo acumulado, a gente tem de uma cidade toda, né? Sim, de várias cidades. A gente vê o quanto aquilo foi generalizado, devastador, o quanto faz com que a mentalidade do povo modifique, né? E algumas pessoas conseguem ter essa resiliência, essa maturidade emocional de buscar os recursos no lugar certo, no Senhor, e se reerguer. E tem pessoas, eu lembro de uma avó, eu perguntei para ela, eu percebi, né, o olhar dela abatido, ela ali pegando a comida que a gente estava oferecendo, e ela falava, não tem motivo pelo qual eu vivo agora. Eu falava, não, a senhora tem as suas histórias, a senhora tem o que a senhora construiu até agora, não na parte física, mas na parte emocional, para mostrar para os seus netos, né? E tentando trazer esse suspiro para ela de vida, de se posicionar diante da vida, para que ela consiga, né, viver de fato, porque essa mentalidade, né, leva muitas pessoas a desistir, a depressão, a abrir portas de desonra a Deus, desvalorização da vida, e assim o inimigo ir usando até a pessoa, até o preço de morte ser pago, que é o suicídio, né? Então é um lugar também muito desafiador, né? A gente tentar trazer uma esperança para as pessoas, mas luz na escuridão. Sim, né? Confiar no Senhor, que a semente do Evangelho é poderosa, né? E quando o Sr. Wilson, que é um dos próximos convidados aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ele é professor lá da base, e ele fala, se a gente vai falar com a pessoa e tenta trazer as nossas experiências, nosso testemunho, mas não expressa o plano de salvação, a gente não cumpre o papel do verdadeiro evangelismo, né? Então, muitas vezes a pessoa vai se sentir melhor,
né, de conhecer as histórias, vai ter um sopro de esperança, mas ela só vai ser transformada quando a palavra entrar. Então, por isso que é muito bom a gente ter tempo de ler a Bíblia, de se dispor, de se expor às Escrituras, para que no momento que a gente precise de um versículo, a gente consiga, né? Eu já tive várias nuances, né, dessa caminhada. E eu percebo que não é aquilo que eu estou lendo. Mas, por exemplo, agora eu estou lendo Ezequiel. Mas é o quanto eu estou de fato entregue àquela leitura. Então não é que eu vou lembrar de Ezequiel, é que todas as outras palavras ficam mais avivadas quando a gente está entregue, imerso aquele processo. E então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia com fome de Deus, ler até Deus falar. Muitas pessoas, quando eu não era crente, né, eu ouvia as pessoas falando, Deus falou comigo, eu achava meio estranho, né? Achava meio estranho. Mas com o tempo eu percebi que era o que eu queria. Eu tenho essa intimidade com Deus. E a gente tem uma ferramenta simples para isso, que é se você fizer uma leitura só por ler, né? Ler por ler, você está lendo um livro, um artigo, um entretenimento, né? Mas a leitura ela tem que entrar e gerar dentro de você mudança. Ela tem que gerar mudança, né? No nosso caráter, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? Porque ela vai vir para trazer transformação, né? De dentro para fora, né? Por isso que é tão importante a pessoa ela ter esse relacionamento com o Senhor através da palavra, né? Porque senão ela só está lendo por ler. Eu já li a Bíblia inteira, mas e aí? O que ela fez na tua vida? Se ela não gerou nada, você só leu, você não comeu, não absorveu, né? Você não se dispôs, porque Hebreus 4:12 fala, né, que ela é viva e eficaz, mais cortante que faca de 2 gumes. E para que ela possa cortar, ela precisa entrar em você, ela precisa separar. Então, quando a gente não está lendo, a honra a Deus e a submissão a Deus é independente do que ele te peça para fazer. Ezequiel fez, cara, muita coisa, muita doideira. É admirável a obediência de Ezequiel. Mas ele se permitiu, né, passar por esse processo. Ele viveu a convicção de Deus, que era Deus, né? Assim como, por que eu não, né, quando eu fui visitada por Jesus, eu não saí da igreja como Deus estava falando, como Jesus estava falando, porque eu não tinha aquela convicção de que Deus era Deus e que Deus era capaz de me suprir a partir do momento que eu saísse dali, de todas as formas. E para mim, quando Paulo fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela é sim essa disposição, essa meditação, essa profundidade, ler e falar, Deus, fala comigo, ou, Deus, que esse versículo traz de revelação para mim, com essa disposição que você está falando, mas também de você ouvir uma promessa de Deus e viver a promessa de Deus, de você ouvir Deus falando coisas simples, como uma vez eu fui numa ministração na minha igreja que eu ia passar o dia todo, e Deus falou para eu não levar o lanche. Uma coisa simples. E logo eu entendi. Falei, se eu levar, eu vou estar perdendo uma oportunidade de experienciar Deus, né? Eu, quando vou evangelizar, falo muito para a pessoa, provai, põe Deus à prova. Deus, fala comigo, porque é tudo que Deus precisa para entrar e fazer diferença. E eu creio que Jesus é a única solução para o mundo. E o que o mundo precisa é mais de Cristo, mais cristãos, mais pessoas que vivem um evangelho vivo e que dispõem o seu coração para o Senhor, que é um embaixador fiel.
no reino de Deus. Independente da situação, consegue olhar e falar, Deus, o que eu posso aprender? O que isso está me ensinando? Ele continua sendo Deus. Uhum. Continua tendo controle, né? Sim. Então, para a gente encerrar, eu peço para você agora orar. Orar pelas pessoas que assistiram, orar por aqueles que estão, né, precisando, estão sedentos, estão com seu coração aberto, né, que possam receber mais de Deus através da oração. Eita, Glória, muito bom. Eu gosto de orar. Oh, glória. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, amado Pai, eu te exalto, Senhor, rendo glória, graça, Senhor, a Ti, Senhor, por tudo que foi de certo, Pai, tudo que alcançou, Senhor, no coração das pessoas, Pai, esse podcast, cada resposta, Senhor, cada palavra que foi acertada foi o Senhor. E tudo que não foi do jeito que o Senhor esperava, Pai, eu peço perdão, mas eu oro, Senhor, para que independente, Senhor, da naturalidade, independente, Senhor, das adversidades que essa pessoa que ouviu, Pai, o Evangelho, Pai, através de mim, através do Espírito Santo, Senhor, independente da adversidade, Senhor, essa pessoa, esse seu filho amado, Pai, viva uma experiência íntima e profunda contigo, Pai, que nessa noite, Senhor, quando essa pessoa colocar a cabeça no travesseiro, Pai, alguma palavra, Senhor, algum versículo, Pai, algo queime no coração dela e ela fala, Deus, eis-me aqui, Jesus, me ensina sobre ti, Jesus. Em nome de Jesus. E assim, Senhor, a tua obra seja iniciada na vida dessa pessoa, seja uma obra, Senhor, de reconciliação, de salvação, ou de preparo, Senhor, para o campo missionário, para o campo, Senhor, de compartilhar o Evangelho, que muitas vezes, Senhor, nós estamos fechados, Senhor, no nosso próprio mundo, Pai, e vamos, Pai, na igreja para receber, mas que nesse podcast, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo, Senhor, que estão nas igrejas, que estão plantados, Senhor, no corpo de Cristo, Pai, sejam batizados com a autoridade de Cristo, Amém, Pai. Deus. Sejam batizados, revestidos do Espírito Santo, Pai, para ministrar, Pai, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu cotidiano, Senhor. Abra, Pai, oportunidade para cada pessoa que está ouvindo esse podcast falar, testemunhar da tua maravilhosa graça, Pai, do teu poder, Espírito Santo, de preencher as nossas bocas quando nós colocamos a nossa vida à tua disposição, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Agradeço muito. Eu que agradeço. Você é uma pessoa incrível. Nada. Glória a Deus. Isso aqui é só um presente para você. Ele vai te depois da festa. Uma caneca para você. Legal. Um caderninho para você fazer o caderno é bem útil. Marcador de dá um bom caderno você. De oração. Tem uma marca-página para você marcar a sua Bíblia. Uma forma de estar te agradecendo. Obrigada. Ai, que linda. Eu que agradeço. Foi um prazer. E oro também para que esse canal do Senhor na sua vida e aqui na nossa região, na região de Ouro Fino, cresça, alcance mais pessoas influentes, né? Saibam do amor de Cristo através desse podcast e os céus de Ouro Fino se abram para o Evangelho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu agradeço você por ter participado Obrigada, gente. Desse podcast. Se você depois quiser saber mais informações sobre as rotinas, né? Sim. Pode estar entrando em contato, deixando aí as suas perguntas, que eu direciono para cá. E se você quiser também ser um colaborador desse projeto, você pode estar escrevendo para mim. Amém? E eu espero você no próximo podcast amanhã, 8h15 da manhã. Nós temos o nosso devocional no Facebook. E depois, nessa sexta-feira, mais um podcast que vai ser com o Jéssica. Nós vamos estar falando sobre aborto. Nossa. Ética cristã, que ela diz sobre o aborto.
Vai ser Vamos bênção. descobrir. Vai ser bênção. Vai. Amém. Um beijo para poderoso. você. Fica com Deus. Deus te abençoe e até amanhã. Obrigada pela companhia.